Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos conversar sobre casamento. Esse é o segundo vídeo dessa série. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre casamento ter padrão, ou seja, como é uma ideia de Deus, o que Deus tem a falar sobre isso. Como é a ideia de Deus sobre casamento? Quais são os princípios? Qual é o propósito que envolve casamento à maneira de Deus? Então, se você não assistiu, vai lá depois e assiste. E hoje eu quero falar sobre aquilo que eu comentei no finalzinho do vídeo anterior, que a gente ia falar sobre algo mais profundo, mais espiritual, que Deus quer e que Deus pretende trabalhar em nosso coração e Ele usa o casamento como o cenário para isso acontecer. Então a gente vai entrar nesse assunto agora. E que verdade mais profunda é essa? Deus quer nos transformar à semelhança de Cristo. Então, características que Cristo tem, Deus quer ver aparecendo em nós, sendo realidade nas nossas vidas. E isso Ele vai fazendo ao longo da nossa história, diante das circunstâncias, das coisas que a gente enfrenta. A gente vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo com os erros, vai acertando, vai passando nas provas. E esse caráter de Cristo vai sendo formado em nós. E aí o casamento é esse cenário muito perfeito para nos desafiar, porque afinal de contas são duas pessoas tão diferentes colocadas ali para viver juntas e viver uma história juntas. Então eu quero abrir um parênteses aqui. É claro que uma pessoa solteira também vai ser trabalhada por Deus e também vai ter várias oportunidades que Deus vai dar aí para essas características serem desenvolvidas. Mas eu quero focar nesse cenário casamento porque ele realmente proporciona esse lugar, sabe, onde a gente é muito desafiado, justamente porque a gente tá ali sendo transformado em um, né? A ideia é a gente ser uma só carne, um só coração e caminhar junto, e isso realmente é muito difícil. Então a gente vai ver 3 dessas qualidades ou características de Cristo e que o casamento nos desafia muito todos os dias para que isso seja realidade nas nossas vidas. Então vamos lá, me acompanha aí. Então quais seriam essas 3 características ou qualidades, enfim? Amor incondicional, graça e misericórdia. Olha só, se a outra pessoa, no caso meu cônjuge, cumprisse todas as condições que eu gostaria para o nosso casamento dar certo, por que eu precisaria ter amor incondicional? Percebe? Não faria sentido. Outra questão, como que eu vou aprender a ter misericórdia, né, que é não dar ao outro aquilo que ele merece, digamos assim, se eu tivesse casada com alguém que nunca falha comigo, né? Então essa pessoa ela é perfeita, ou seja, eu não vou precisar estender misericórdia, porque o que é a misericórdia? Digamos que eu cometa um erro muito grave e eu mereceria um castigo, e você escolhe não me dar este castigo, você não escolhe me dar a punição merecida, você agiu com misericórdia. Então se a outra pessoa não falha com você, você não vai ter nem oportunidade de estender misericórdia. Então olha só. E o terceiro é a graça, né? Então, como aprender a derramar graça? O que é graça? É favor imerecido, ou seja, a outra pessoa não merece assim como eu também não mereço, né? Então, como que eu vou aprender a derramar graça se essa pessoa merecesse? É justamente porque ela não merece que se chama graça. Então, eu derramo graça, ou seja, um favor imerecido. Então, olha que legal. Você é casado com alguém que nesse ponto é igualzinho a você. Não merece amor incondicional, não merece graça e não merece misericórdia. Por isso que é tão desafiador, porque eu vou estender ao outro aquilo que eu também quero receber. Aquilo que eu sei que faz tão bem para mim e que é tão necessário para que eu consiga viver a minha vida. Então eu recebo de Deus, eu recebo do outro e eu vou estender ao outro também, ao meu próximo, mais próximo, que nesse caso é o meu cônjuge. Essas 3 características, amor incondicional, misericórdia e graça, são as mais poderosas e profundas que nos fazem assim amar a Deus e sermos tão gratos a Ele, não é mesmo? Porque Ele não impôs condição para nos amar. A palavra diz que Ele nos amou antes de nós mesmos nos voltarmos para Ele, quando nós ainda éramos pecadores. E aí Ele estende todo dia. A palavra diz que as misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não ser consumidos. E ainda diz, a tua graça me basta, ou seja, o teu favor imerecido, eu não mereço, mas o Senhor me ama, escolheu me amar, escolheu me abençoar, escolheu me salvar, né? Então essas 3 características nos levam realmente a adorar a Deus de todo o nosso coração. E Ele quer ver essas características sendo formadas em nós. E aí o nosso cônjuge é o nosso maior desafio para a gente então estender esse amor incondicional, essa graça e essa misericórdia.
Então a gente recebe de Deus, né, com tanta alegria essas bênçãos. E por que que às vezes a gente é tão injusto, né? E a gente tem tanta dificuldade de estender essas mesmas bênçãos para o nosso cônjuge? E é porque a gente acha que ele não merece, e realmente ele não merece. Só que essa é a questão, eu também não mereço. Eu sou tão pecadora quanto ele. Então, olha como o nosso senso de justiça é distorcido, né? Então, eu sempre falo isso assim, quando a gente erra com o outro, a gente quer misericórdia. A gente fala, mas ele tem que entender que eu não estava num dia bom. E quando o outro erra comigo, eu digo, não, eu não podia ter feito isso. A gente é implacável, né? A gente tem essa dificuldade. Então, quer dizer, eu quero receber misericórdia, eu preciso aprender a dar. Entra muito aqui a lei da semeadura, né? Eu quero receber a graça, eu preciso estender graça. Eu quero que me amem incondicionalmente, eu preciso amar incondicionalmente. É um aprendizado mútuo aí. Eu preciso estar disposta a receber, mas eu também preciso estar disposta a doar para a vida do outro também. Então, qual que é o nosso problema aqui? Realmente é a nossa carnalidade, é o nosso ego no centro de tudo, né? E a gente acha que o nosso casamento é para nossa felicidade, a gente não entende esse propósito de Deus para o casamento como essa escola da vida mesmo, esse lugar de, essa oficina, sabe, do oleiro ali, para a gente ser lapidado, para a gente ser transformado em vasos de honra nas mãos do Senhor, né? A gente materializa demais, a gente traz demais para o mundo físico, então a gente acha que é só isso, sabe? Casar, ter filhos, construir uma bela casa, ter um bom trabalho, poder passear, tudo isso é gostoso, tudo isso tá no pacote, sabe? Porque Deus é muito bom e Ele nos dá infinitamente mais. Mas não é o centro da questão. Deus está muito mais interessado realmente no nosso caráter, nessa construção do nosso caráter, nos nossos valores, nas nossas escolhas, nos nossos princípios, e o amor dele realmente ser trabalhado em nossos corações. Então o casamento propicia tudo isso. Não é simplesmente para a gente ter um lugar para ter alguém, sabe, para partilhar a vida, mas para partilhar a vida espiritual, para caminhar junto, sabe, nessa estrada da santificação, um ajudando o outro quando um tá fraco, o outro ajuda a levantar, quando um tá com dificuldade. Então a palavra diz isso, que é melhor estar em dois do que um, né? Quando um cai, o outro levanta, ou quando estão com frio, um esquenta o outro. Então existem muitos princípios nessa questão de caminhar junto, né? Essa ideia do casamento, além dessa questão da felicidade. Aí essa questão, né, do casamento, essa falta de entendimento da profundidade, né? Essa questão de ser muito raso é o que leva hoje muitos casamentos a terminarem muitas vezes com tanta rapidez quanto começou, porque entra com essa ideia de felicidade. Então nessa cobrança, você precisa me fazer feliz. Aí chega num ponto, não, você não está me fazendo feliz, eu não quero mais. Né? Por quê? Porque não entendeu nada, não entendeu ali a oportunidade grandiosa que Deus está te dando, sabe? Para você exercitar o amor incondicional, a graça, a misericórdia, o perdão, tantas outras coisas que a gente poderia trazer aqui, né? Jesus falou pra gente perdoar 70 vezes 7, quer dizer, como que um casamento se sustenta sem perdão, né? Eu sou fraca, eu erro, meu esposo é fraco, ele erra. Se a gente não estender misericórdia, não estender perdão um pro outro todos os dias, realmente não tem como esse casamento se sustentar. Se eu só cobro perfeição do outro, mesmo sabendo que eu não sou perfeita, mas eu cobro que o outro seja, a gente acaba sendo muito injusto nessa história, né? E por isso que desiste muito fácil e acha que a saída é partir para outra, né? E a gente vê essa banalização do divórcio ainda vem contribuindo muito para isso, né? E um dos problemas também é porque a gente muitas vezes casa com motivações erradas. Então, de repente, eu tô cansada da casa dos meus pais, eu quero viver algo novo, então eu caso com essa motivação, caso porque ele é lindo, né? Ou porque ele é rico, porque ele é uma companhia agradável, ele é tão inteligente, ele demonstra me amar, a gente é compatível, a gente tem as mesmas ideias, as coisas que eu gosto, ele gosta. Quer dizer, são motivações muito rasas, né? Que nos levam a assumir um compromisso tão sério. E aí por isso que não se sustenta depois, porque a gente não tinha essa clareza, né? Então eu vejo hoje mais do que nunca a importância de casais jovens que ainda não se casaram, de procurar nas suas igrejas, sabe? Fazer um curso de noivos, procurar realmente um aconselhamento para entender a seriedade do casamento, entender que quando você casa, sabe, você não pode mais ser egoísta e pensar só em você. O casamento não se sustenta no egoísmo, tem que haver essa questão dessa troca mútua, né, de se doar, de renunciar, né, de abrir mão. Então isso precisa ser trabalhado. É interessante que a gente pensa assim em estudar, em se preparar para tantas coisas, né?
Ninguém começa uma profissão sem fazer um curso profissionalizante ou uma faculdade para se sentir apto para desenvolver aquela função, seja ela a mais simples que for. Você vai fazer, nem que seja um cursinho simples, mas algum tipo de instrução para exercer aquela profissão você tem. Outras vão exigir algo mais profundo, como por exemplo, você vai ser um médico cardiologista. Nossa, você tem que estudar quantos anos, né? Primeiro para ser médico e depois para fazer a especialização de cardiologista. Porque você não vai ter coragem de colocar ali a mão para mexer no coração de alguém se você não sabe o que você está fazendo, né? Só que para casar a gente acha que não. A gente acha que a gente pode vir com os nossos achismos, com a nossa mentalidade egoísta, achando que o outro vai me fazer feliz, cheio de conceitos errados sobre casamento, sobre família, sobre paternidade, tantas coisas, a gente não se prepara. Então, o meu conselho para quem não casou ainda, né, é prepare-se antes, para que você saiba muito bem o que você está fazendo e você não faça parte aí das tristes estatísticas que hoje colocam aí quase que meio a meio, né? Cada, sei lá, 5, 6 casamentos, 3 divórcios, já tá na metade, eu não sei nem atualizado esse índice, mas ele é muito mais alto do que deveria ser. Isso nos basta para acender uma luz aí de alerta e pensar o que a gente anda fazendo, né, com os nossos valores. Então, motivações aprovadas por Deus, né, seria essa ideia de a gente entender que é um companheiro para a jornada mesmo, sabe? Que vai me afiar, né? Eu vou afiar ele, ele vai me afiar e a gente vai crescer juntos, a gente vai construir algo juntos, até que a morte nos separe. É como eu falei no outro vídeo, quebrou, estraga, sabe? Quebrou, estraga não. Quebrou, conserta, né? Estragou, conserta, enfim, arruma, busca ajuda, mas não simplesmente desiste por qualquer motivo, né? E aí por isso a importância, né, dessas 3 questões, amor incondicional, graça e misericórdia, né? Nós somos diferentes, né? E nós somos incompatíveis muitas vezes, somos fracos em áreas onde o outro esperava que a gente fosse forte. Então, muitas vezes esse é um dos problemas, você casa com uma expectativa sobre outra pessoa e ela te frustra e você não consegue lidar com essa frustração, por isso a importância da misericórdia, né? Então, porque de repente aquela pessoa é fraca justamente na área onde você tinha expectativa de que ela fosse forte. Né? Isso pode ser na vida profissional, pode ser na vida financeira, pode ser na vida emocional, sexual, enfim, várias coisas. E aí o jeito é buscar ajuda juntos, é tentar aprender juntos com essa situação, né? E não simplesmente desistir. A gente precisa lembrar de um conceito muito importante que é o amor ao próximo. Quando a gente fala, né, a gente sabe que Deus nos mandou amar ao próximo como a si mesmo, a gente sempre parece que a gente coloca isso, projeta isso para fora. Né? Então a gente entende isso até com os nossos pais, de repente, enfim, com irmãos da igreja, com colegas de trabalho, com as pessoas que a gente conhece, e quem a gente menos enxerga isso é o nosso cônjuge. É muito interessante isso, presta atenção para ver. Então o nosso próximo mais próximo, e é o que a gente menos enxerga esses princípios sendo colocados em prática, ou a gente não percebe a incoerência, né, do que a gente acredita, do que a gente diz e aquilo que a gente faz. Né, o nosso discurso e a nossa prática. Eu até queria te desafiar nessa questão de quando você for ler a palavra, a gente vai ler juntos alguns versículos só para você prestar atenção aqui, mas dá para você fazer isso em todo o Novo Testamento, principalmente. Jesus fala muito do amor ao próximo, Paulo fala muito da questão do uns aos outros, né? Você sempre colocar o teu cônjuge ali quando você lê, sabe? Do amor ao próximo ou do uns aos outros. Você vai ficar chocada. Isso é confrontante, assim, do quanto a gente projeta isso para fora e não pensa nisso dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, muitas vezes até com os nossos filhos também. Né? A intimidade nos leva a fazer essas distorções, né? Então, olha só o que diz aqui, ó, Gálatas 5, do 13, parte B, né, do 13 até o 15. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que realidade mais próxima a essa do que no casamento, dentro de casa com o marido, né? Então, se vocês se mordem e se devoram, cuidado para não se destruírem mutuamente. Dá para complementar com aquele versículo que diz, né, que a casa dividida contra si mesma não fica de pé. É isso aqui, né? Como é que vai ficar de pé se a gente está se mordendo e se destruindo um ao outro, né? Outro, Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aqui eu falei para você de Paulo, né, que ele fala muito desse uns aos outros, uns para com os outros. Então olha só, sejam bondosos e compassivos, ou seja, tenha compaixão do seu cônjuge, uns para com os outros, ó, perdoando-se mutuamente. Eu te perdoo, você me perdoa, né? Assim como Deus me perdoou em Cristo. Efésios 5, 22 ao 33, ó. Quem ama a sua mulher, eu não tô lendo tudo, tá, gente? Peguei só um trechinho, acho que é o 28 e 29, mas pega o contexto todo, tá? Efésios 5, do 22 ao 33. Eu peguei e vou ler agora para você o 28 e o 29. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então essa é a ideia, né? A gente é uma só carne, a gente é um só, né? Eu cuido de mim, eu me protejo, eu zelo pela minha integridade física, pela minha proteção. Eu tenho que fazer isso para o meu cônjuge também, e ele vai fazer por mim, então mutuamente, um ao outro, né? Então a gente pode olhar para o casamento como essa oportunidade diária para a gente ser confrontado, para a gente ser transformado, para a gente ser realmente lapidado e transformados à imagem de Cristo, que esse é o objetivo maior de Deus, é nos ver parecidos com Jesus, né? Então, olhar para o nosso cônjuge com amor incondicional, estender a ele graça e misericórdia, assim como Deus fez com a gente. Eu vou estar fazendo para o próximo, meu bem próximo, aquilo que Deus fez comigo, né? Estendendo essa mesma graça, esse mesmo amor incondicional a cada manhã. Então é isso. Olha para o teu cônjuge como o teu próximo mais próximo. Cada vez que você for ler a Bíblia, grava isso onde tiver esses versículos. E lembra disso, é uma oportunidade incrível para a gente exercitar o amor incondicional, a graça, a misericórdia e tantos outros valores. Eu trouxe esses 3 aí, mas a gente poderia falar de muitos outros, né? Onde Deus nos dá a oportunidade todos os dias de aprendizado e de crescimento, tá bom? Então olha com carinho pro teu casamento e construa uma história de sucesso baseado no padrão de Deus, não naquilo que o mundo tem colocado aí nas mentes e corações, né? Deus tem algo muito mais elevado para os nossos casamentos, muito mais profundo, e a gente tem que entender e aceitar essas ideias, colocar em prática, né? Ter certeza que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E um casamento saudável, uma família que se protege, que se guarda, que se cuida, que se ama, isso glorifica a Deus com certeza, tá bom? Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.